Olá, amigos, como vocês estão? Hoje nós vamos refletir sobre esse livro da Sheila, Novas Mensagens. A Sheila é um espírito que eu amo muito, eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito da Sheila, é um espírito muito doce, muito querido. E nesse livro, nesse capítulo 21, para quem errou, e ela começa assim: erraste, e agora sentes o remorso corroer-te o coração, qual ácido inclemente. Te deixaste levar pela precipitação ou pela invigilância e lamentas as consequências do ato impensado. Realmente, a consciência lesada constitui uma grande fonte de dores. Entretanto, não te lamentes nem te entregues ao desânimo. No mundo e no além, todos erram. Aquele que pretende o progresso, porém, converte o fracasso em lição e segue adiante. Assim, não te perturbes mais pelo erro cometido. Apoia-te na fé em Deus e caminha para a frente, agindo no bem. Usa a alavanca da vontade para remover o peso da culpa e renova-te por dentro. O bem que faças hoje é água limpa a lavar os efeitos negativos dos teus enganos. A experiência é mestra e o tempo é amigo. Trabalha e confia. Ontem, talvez, a ignorância te impedisse de avançar para a paz, envolvendo-te nas sombras. Hoje, porém, é um novo dia e o sol da esperança brilha no horizonte de tua vida, convidando-te ao progresso. Belíssima mensagem de Sheila. E aqui errar, quem não erra? Todos erramos. Todos erramos em algum momento da nossa existência. Isso é inevitável. E nós costumamos dizer que erramos porque somos humanos. E é uma forma de, quase que de desculpa, né? Errar é humano, eu errei, eu erro porque eu sou humana. E outro dia eu estava vendo um vídeo do Raul Teixeira e ele dizendo assim, ele contando que estava fazendo uma palestra e ele disse: nós erramos porque somos humanos. E Raul, ele é um conferencista do nível do Divaldo e tem a mediunidade também do nível que o Divaldo tinha. Então, ele estava fazendo a palestra e quando ele falou, nós erramos porque somos humanos, o seu mentor, e ele tinha essa percepção, porque ele tem a mediunidade aflorada, ostensiva, ele ouviu o mentor dizer assim: você está errado. Nós não erramos porque somos humanos. Nós somos humanos porque erramos. Mas não é? A gente não pensa nisso. Nós não erramos porque somos humanos. Nós ainda somos humanos porque erramos. Porque na medida em que nós formos evoluindo,
nós não vamos mais precisar desse corpo de matéria densa, que é o corpo humano. Nós vamos ter uma matéria mais etérea. Então, eu achei muito interessante, porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido alguém falar dessa maneira. Nós não erramos porque somos humanos, nós ainda somos humanos porque erramos. E sobre os erros, eu gosto sempre de lembrar de Pedro, porque aqui, quando ele fala assim, converte o fracasso em lição e segue adiante. Não te perturbes mais pelo erro cometido. Apoia-te na fé em Deus e caminha para a frente agindo no bem. Usa a alavanca da vontade para remover o peso da culpa e renova-te por dentro. Sheila é de uma sabedoria incrível. E eu me lembro de Pedro, o apóstolo, porque quando Jesus disse que ele o negaria, ele disse: jamais, Senhor, eu o amo demais para negá-lo, jamais eu o negarei. Jesus disse assim para Pedro: pois ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro ficou muito entristecido com isso, mas negou. Negou quando começaram a procurá-lo, perguntando se ele era amigo daquele nazareno que estava preso. E ele, com medo, porque se ele dissesse que era amigo, ele também seria preso. Certamente seria morto. Ele pensou na sua família, que ficaria ao abandono, desabrigada, sem apoio dele. E ele negou. E de novo, e o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro despertou. Ele falou: o que eu fiz? O que eu fiz? Eu neguei o meu amigo. E ele saiu de lá, e ele chorou, e ele chorou, e ele se desmanchou em lágrimas. E chorou, e chorou, e chorou. De culpa, de arrependimento. O remorso tomou conta. Mas ele não se entregou. O que o Pedro fez? Ele trabalhou. Ele foi trabalhar no bem. Tudo em nome do Mestre. Ele abriu a primeira comunidade cristã, a Casa do Caminho, e foi o seu grande líder. E trabalhou e serviu, e socorreu e ajudou. E amou. E um dia ele mesmo disse que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, Pedro é um exemplo de reabilitação. Eu errei, confesso que eu errei. E o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou me consumir de culpa? De remorso? Não. Eu vou reparar o meu erro, fazendo bem. E ele fez. Ele foi e ele fez. E Jesus já havia dito: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Não era igreja de pedra, não era isso. Mas ele sabia da força desse homem. Ele sabia
Ele sabia como esse seu discípulo se transformaria na grande força da comunidade cristã. E ele foi. E se reconstruiu. Que possamos fazer igual. Que possamos lembrar de Pedro quando cometemos os nossos erros. Fiquem com o meu beijo, com o meu abraço mais apertado e meu desejo sincero de muita paz.